Fala aí, minha gente, beleza? Tudo bom? Mais um vídeo no canal. A gente vai falar bastante ainda sobre Flamengo e Palmeiras, né? Com o mando do Flamengo. Jogo às 7 da noite desta quinta-feira no estádio Mané Garrincha. Eu vi aí as fotos na rede social da galera que tá lá para cobrir a partida, né? E o estado do gramado do Mané Garrincha é o melhor possível, né? Ah, mas tem time que é mais beneficiado, mais prejudicado por isso. Não, campo bom é condição sine qua non para um jogo bom de futebol, para que duas equipes desempenhem, né, no seu mais alto nível. Então não devíamos ter esse tipo de discussão. Campo bom não deveria ser virtude, deveria ser praxe, né? Antes de mais nada, deixa aqui indicar o canal FuteLW do meu querido Vitor, né? Eu estou ajudando aqui na divulgação do canal, então tá passando aqui em cima o link, também aqui na descrição deste vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto que vem sendo muito abordado, inclusive, por poucas pessoas. O Mauro César é uma das poucas pessoas que tocam nesse assunto, e eu resolvi ir mais a fundo nisso para saber, né, se de fato existe esse problema e de fato há. Eu conversei no canal Band Esportes, ao lado do Fábio Piperno e do Cacá Fernando, no programa Bola Rolando, com o Dr. Miguel Nicoleles, que é um médico e cientista. Para você ter uma ideia, foi o primeiro brasileiro a escrever um artigo na revista Science, que é referência no mundo científico, tá? Para ter noção do tamanho dele. Ele coordena um grupo de pesquisa em neurociência da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. O Miguel Nicoleles é um monstro da nossa ciência, não neste momento só, mas historicamente um dos maiores cientistas da história desse país. E ele nos deu uma entrevista, nos deu a honra de conceder uma entrevista no programa Bola Rolando, no canal Band Esportes. E eu perguntei a ele, fiz duas perguntas, a primeira não está aí, a gente pega o meio da primeira resposta e depois a segunda pergunta. Me enfiando até naquela entrevista coletiva do Rodrigo Caio, né? Que falava ali sobre os problemas físicos no Flamengo após o surto, que infectou 16 jogadores e mais de 30 integrantes da delegação, entre elenco, comissão técnica e dirigente. E ele falava sobre o papel disso naquela sequência de lesões dos jogadores e das sequelas, que ele mesmo admitiu ter. Eu tive sequela, Bernardo. Então é óbvio que um camarada, um atleta que atua no mais alto nível de rendimento, será que ele está apto a jogar, ainda mais na sequência, assim, logo após testar negativo, já voltar? Será que o desempenho vai ser o mesmo? Desempenho físico dos jogadores do Flamengo, né? Então eu fiz essas duas perguntas ao Dr. Miguel Nicoleles e vamos ouvir as respostas porque são reveladoras. Veja, sou eu quem fala. É um dos maiores cientistas da história do Brasil que está falando e abordando esse tema. Ligada à recuperação ainda não completa de todos os atletas que sofreram com a Covid no elenco. Houve uma queda dramática de performance, todos nós acompanhamos, e eu acredito que parte dela pode ser explicada por alguns desses efeitos a longo prazo que permanecem com os pacientes. Porque não é trivial para um atleta que tem Covid, mesmo assintomático, voltar à atividade plena de performance de alto nível com algum tipo de resíduo de função pulmonar, de função muscular ou mesmo de função neural. Então esse é um assunto que eu ainda acho que não foi explorado no futebol mundial, não é só no Brasil, não. Doutor, rapidamente, perdão, desculpa te interromper, que isso é muito importante. Vamos lá, o São Paulo é um time que teve menos casos de Covid no elenco, né? O Toró, o terceiro caso diagnosticado hoje, inclusive, né? Foram Arboleda, Tietê e agora Toró. O Flamengo, que disputa o título, não cabeça a cabeça, né? Um pouco atrás, assim como o Atlético Mineiro também. Essas duas equipes tiveram muito mais jogadores infectados. O Flamengo chegou a ter ali na casa de 20 infectados, meio que simultaneamente. Citando Flamengo e São Paulo, que disputam um título talvez mais acirradamente nesse momento. O Flamengo leva uma desvantagem em relação ao São Paulo por causa da incidência de casos de Covid no elenco?
Evidentemente, essa hipótese teria que ser testada, mas ela é uma ótima hipótese. Eu acredito que existe alguma validade nisso. E é uma das razões que no começo da pandemia, vocês devem lembrar, a gente conversou no começo da pandemia, eu era contrário à volta do futebol. Eu achava que era um risco muito grande, não só em termos de termos fatalidades como tivemos, né? Médicos, presidentes de clube, massagistas, né? Atletas que tiveram Covid mais de uma vez, mesmo no Palmeiras aparentemente, mas uma das grandes preocupações que eu tinha era do efeito a longo prazo nos atletas, que ainda não é divulgado, a gente não tem informação. Então essa hipótese que o senhor levanta, ela é muito factível, ela teria que ser testada, mas ela é muito racional, muito lógica. Só lembrando por aqui, né, gente, que não é só o Flamengo que foi prejudicado por isso, Palmeiras também, Atlético Mineiro também, isso vale para todo mundo, tá? Mas é uma revelação muito importante. Por isso que eu falo de uma temporada completamente atípica, não só no Brasil, mas no mundo todo. Como é que você vai aferir, de fato, o melhor time com um calendário maluco desse, com essa condição do vírus? É muito difícil. O Carlos Eduardo Mansuni escreveu até um artigo muito interessante no jornal O Globo, em que ele fala que 2020 e 2021, esse campeonato 2020-21, é um campeonato que não vai deixar legado. Você não vai olhar para esse campeonato e falar, pô, aquele time ali encantou por causa disso. Não. É quase que um campeonato de sobrevivência. Diferentemente do que aconteceu, por exemplo, em 2019, quando houve um claro legado ali que foi mal compreendido, inclusive pelos dirigentes do Flamengo. Ali o Flamengo teve uma oportunidade de pegar aquele trabalho do Jorge Jesus e contaminar no bom sentido, né? Contagiar, que é a melhor palavra, o próprio Flamengo, né? Criando uma estrutura, disseminando aquele conhecimento do Jorge Jesus pelas categorias de base, pelos auxiliares permanentes. Mas não, aquilo era fechado pelo próprio Jorge Jesus. Ele fechou, ele blindou completamente o elenco, no bom e no mau sentido. E aquilo não deixou nenhum legado. Nem para o Flamengo, muito menos ainda para o futebol brasileiro. Porque aquilo, o olhar com a lupa, né? Os dirigentes pensaram assim, não, o técnico estrangeiro fez o que fez aqui no Flamengo, em 5 meses de trabalho ganhou uma Libertadores e um Brasileiro, então a solução é trazer técnico estrangeiro. Aí os dirigentes inundaram o país de técnicos estrangeiros, né? Gesualdo no Santos, Dudamel no Atlético Mineiro, depois Ricardo Sapinto no Vasco da Gama, o Abel Ferreira, que está indo muito bem agora no Palmeiras, mas assim, nunca se preocupou em aferir de fato a competência técnica, né? O que esses técnicos pensam sobre futebol. Isso vale para ambas as partes, né? Por exemplo, quando o Flamengo perde Jorge Jesus e traz o Domi, ele não tem a menor noção. Claro, o clube, a instituição é um ser inanimado, mas aqueles que dirigem o clube não têm a menor noção do que querem como futebol para o seu clube, para o seu time, né? Isso vale para o Flamengo do Domi e para o Flamengo do Rogério Ceni. Uma mudança de 180 graus praticamente, assim como foi a do Jorge Jesus para o Domi. Não tem nenhuma ideia de futebol por trás disso, né? Então, esses modismos e esses legados vão ser deixados, eles estão lá, mas eles não são compreendidos, né? Então isso mostra até um atraso, né, do futebol brasileiro e que a gente vê na boa parte dos técnicos brasileiros em relação ao que de melhor se pratica de futebol fora do país. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.